Você já enfrentou uma crise, uma fase que tudo parecia estar secando? Talvez uma crise financeira, uma porta fechada, uma mudança inesperada, ou um período em que seus esforços pareciam não produzir resultado algum. Gênesis, capítulo 26, apresenta a história de Isaac em um momento exatamente assim. Havia fome na terra, escassez e incertezas. Mas, mesmo em meio à crise, Isaac decidiu ouvir a voz de Deus. E o mais impressionante é que ele não prosperou porque tudo estava fácil. Ele prosperou porque permaneceu obediente quando seria mais fácil fugir. Hoje vamos aprender 7 lições poderosas de Gênesis 26 e entender como a confiança em Deus, a perseverança e a sabedoria podem transformar uma situação de crise em um testemunho de vitória. Preste atenção até o final, porque a última lição revela que a maior prosperidade de Isaac não estava nos bens que ele acumulou, mas na paz que ele encontrou. Olá, eu sou Zenaide Gonçalves, faço teologia e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. A primeira lição: a crise não significa que Deus abandonou você. A presença de uma crise não significa a ausência de Deus. Gênesis 26 começa dizendo que houve fome na terra. Isaac estava enfrentando uma situação difícil, semelhante à que já havia acontecido nos dias de Abraão. A fome atingia a todos, porém Deus não deixou Isaac sem direção. Isso nos ensina que passar por dificuldades não significa necessariamente estar fora da vontade de Deus. Às vezes, a crise não é o fim da história, é o cenário onde Deus manifesta a sua fidelidade. O problema pode ser grande, mas a direção de Deus continua sendo maior. Lição 2. Nem toda oportunidade é uma direção de Deus. Nem toda saída aparentemente lógica é a direção certa. Diante da fome, Isaac pensou em ir para o Egito, uma região
que poderia parecer mais segura e abundante. Mas Deus apareceu a ele e disse para não descer ao Egito. O Senhor orientou Isaque a permanecer na terra e viver como estrangeiro, confiando na promessa feita a Abraão. A decisão de Isaque não seria baseada apenas no que seus olhos viam, mas naquilo que Deus havia falado. Existem momentos em que a solução mais rápida não é a melhor escolha. Por isso, antes de correr para qualquer direção, é necessário buscar a orientação de Deus. Lição 3. Obediência precede a bênção. A obediência vem antes da manifestação da promessa. Deus prometeu estar com Isaque, abençoá-lo e confirmar a aliança feita com Abraão. Mas Isaque precisava obedecer. Ele não recebeu apenas uma promessa de prosperidade, recebeu também uma instrução: permanecer na terra. A obediência de Isaque não foi baseada em garantias visíveis. Ele precisou confiar antes de ver o resultado. Muitas vezes queremos primeiro enxergar a bênção para depois obedecer. Mas em Gênesis 26, Isaque nos mostra que a fé verdadeira continua firme, mesmo quando ainda não há evidências externas de mudança. Lição 4. Deus pode fazer prosperar mesmo em um ambiente difícil. Deus não depende de um ambiente perfeito para abençoar alguém. Isaque semeou naquela terra durante o período de fome. Humanamente falando, não parecia o momento ideal para plantar. Mas a Bíblia declara que ele colheu 100 vezes mais naquele mesmo ano, porque o Senhor o abençoava. Observe, a terra estava enfrentando escassez, mas a fidelidade de Deus não estava em escassez. Isso significa que toda pessoa, isso não significa que toda pessoa ficará rica simplesmente por obedecer. A lição é mais profunda. Deus pode sustentar, capacitar e fazer frutificar a vida de alguém, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis.
Lição 5. A prosperidade pode despertar oposição. Quando Deus começa a ampliar sua vida, nem todos ficarão felizes. Isaac cresceu, acumulou rebanhos, servos e riquezas. Então os filisteus começaram a invejá-lo. Abimeleque, o rei dos filisteus, pediu que Isaac se afastasse, porque ele havia se tornado muito poderoso. Isso mostra que o crescimento também pode trazer desafios. Algumas pessoas celebrarão o seu avanço, outras se sentirão ameaçados por ele. Mas a oposição dos outros não anulava a bênção de Deus sobre Isaac. O importante era não permitir que a inveja alheia o transformasse em alguém amargo, vingativo ou orgulhoso. Lição 6. Nem toda batalha precisa ser enfrentada. Ter força não significa entrar em todas as disputas. Isaac voltou a cavar os poços que haviam sido abertos nos dias de Abraão. Seus servos encontraram água, mas os pastores de Gerá discutiram por causa deles. O primeiro poço recebeu o nome de Ezeque, que significa contenda. O segundo poço foi chamado de Sitna, relacionado à oposição. Em vez de transformar cada conflito em uma guerra, Isaac se afastou e cavou outro poço. Isso não era covardia, era sabedoria. Isaac entendeu que algumas disputas não valiam o preço da sua paz. Lição 7. A perseverança conduz a lugares amplos. Depois de enfrentar contenda e oposição, Isaac cavou novamente. Dessa vez, os pastores não discutiram. Ele chamou aquele lugar de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu lugar e prosperaremos na terra. Essa é a 7ª lição. Quem persevera em Deus não precisa permanecer preso aos conflitos do passado. Isaac não parou no primeiro poço. Também não desistiu no segundo. Ele continuou trabalhando, confiando e avançando. Talvez você esteve vivendo uma fase de Ezeque ou Sitna. Contendas, portas fechadas e oposição. Mas a história não termina ali. Continue caminhando com Deus.
Existem um rebote preparado para aqueles que perseveram sem abandonar seus princípios. Agora, vamos voltar ao início da história. A fome chegou à terra. Isaac pensou em ir para o Egito. Porém, Deus apareceu e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. O Senhor também reafirmou a promessa feita a Abraão. Multiplicaria a descendência de Isaac e abençoaria todas as nações por meio dela. Isaac poderia ter argumentado, poderia ter dito que permanecer ali era arriscado ou que não havia recursos suficientes, mas ele escolheu obedecer. Essa decisão é muito importante, porque a fé de Isaac não se limitou a uma declaração bonita. Ela foi demonstrada por meio de uma atitude prática. Ele ficou onde Deus mandou ficar. E naquele mesmo lugar, marcado pela fome, Isaac semeou. O resultado foi extraordinário. Colheu 100 vezes mais naquele ano. A bênção não veio porque a terra era naturalmente perfeita. Veio porque Deus estava com ele. Mas Gênesis 26 também mostra que Isaac não era perfeito. Quando os homens de Gerar perguntaram sobre Rebeca, sua esposa, Isaac teve medo de dizer a verdade. Ele afirmou que ela era sua irmã. Seu temor era que os homens daquele lugar o fizessem mal, por causa da beleza de Rebeca. A mesma promessa que sustentava Isaac em sua jornada não impediu que ele enfrentasse momentos de medo. Isso nos ensina que pessoas de fé também podem ter fraquezas. A vida com Deus não significa ausência total de insegurança, mas significa aprender a voltar à verdade e depender novamente do Senhor. Mais tarde, Abimeleque percebeu que Rebeca era esposa de Isaac e advertiu o povo para que ninguém tocasse nela. Mesmo quando Isaac agiu com medo, Deus continuou protegendo a promessa. Depois disso, Isaac continuou prosperando. Seus rebanhos cresceram, seus servos aumentaram e sua riqueza se tornou evidente. Por causa disso, os filisteus entulharam os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão. Naquela época, um poço
era muito mais do que uma fonte de água. Era sobrevivência, trabalho e segurança para pessoas e animais. Ao invés de revidar, Isaac reabriu os poços. Quando encontrou água, os pastores locais discutiram. Isaac chamou aquele poço de Ezeque. Depois cavou outro e novamente houve oposição, e aquele recebeu o nome de Sitna. Mas Isaac não permitiu que a contenda definisse sua caminhada. Ele simplesmente se mudou e cavou outro poço. A cada conflito, ele escolhia perseverar na paz e continuar trabalhando. Isso não significa aceitar injustiças em todas as situações. Significa discernir quando insistir, quando dialogar e quando seguir adiante. Nem sempre você precisa provar que está certo. Às vezes, Deus pode abrir um novo espaço para você, longe daquilo que estava drenando sua energia. Quando finalmente cavaram um poço e ninguém discutiu por causa dele, Isaac o chamou de Reobote. O nome significa lugares amplos ou espaço. Isaac declarou: agora o Senhor nos deu lugar e prosperaremos na terra. Repare que ele não atribuiu tudo apenas à própria habilidade. Ele reconheceu a participação de Deus em sua vitória. Isaac trabalhou, cavou, persistiu e tomou decisões sábias, mas reconheceu que a provisão final vinha do Senhor. Essa é uma visão equilibrada sobre prosperidade. Prosperar não é apenas ter mais dinheiro, mais bens ou mais reconhecimento. Prosperidade também envolve ter paz, integridade, sabedoria e a capacidade de continuar avançando sem perder a essência. Depois de Reobote, Isaac foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor apareceu novamente e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu estou contigo. Que palavras poderosas! Deus não disse apenas: você terá recursos. Ele disse: eu estou com você. A presença de Deus era a verdadeira segurança de Isaac. E então Isaac edificou um altar, invocou o nome do Senhor
armou sua tenda e seus servos cavaram outro poço. Observem a ordem: altar, tenda e poço. O altar representava a adoração. A tenda representava sua vida e sua família. O poço representava trabalho e provisão. Isaac entendeu que a vida precisava estar equilibrada: adoração, família e trabalho. No dia seguinte, Abimeleque foi até ele e reconheceu: vimos claramente que o Senhor é contigo. Este é um dos maiores testemunhos que alguém pode receber: que as pessoas percebam a presença de Deus em sua vida. A poderosa história de Isaac, em Gênesis 26, nos ensina que é possível atravessar tempos de crise sem perder a fé, a sabedoria e a integridade. Isaac enfrentou a fome, inveja, oposição e disputas. Ainda assim, escolheu obedecer a Deus, perseverar no trabalho, evitar conflitos desnecessários e reconhecer que sua verdadeira segurança estava na presença do Senhor. Talvez você esteja vivendo um período de escassez. Talvez tenha encontrado o seu Ezeque marcado por contendas, ou o seu Sitna marcado por oposição. Mas não desista. Continue buscando a direção de Deus. Continue fazendo o que é correto. Continue cavando, mesmo quando o primeiro poço for formado e o segundo trouxer conflitos. Chegará um momento em que Deus abrirá espaço para você. E quando esse momento chegar, não se esqueça de reconhecer quem esteve ao seu lado durante todo o caminho. A maior bênção não é apenas prosperar materialmente, é prosperar sem perder a paz, sem abandonar os princípios e sem deixar de honrar a Deus. E se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: o Senhor me dará lugar. Compartilhe esse vídeo com alguém que está atravessando um tempo de crise e precisar lembrar que a dificuldade não é o fim da história. E nunca se esqueça: quando Deus está conosco, até a terra de escassez pode se tornar um lugar de testemunho, crescimento e bênção.